Bom dia, boa tarde, boa noite. Retomamos hoje a nossa disciplina Comunicação e Gestão de Risco, lembrando sempre da máxima do Chacrinha: quem não comunica se estrumbica. A seção 2.3, o papel do líder na crise. Um alerta, como todos sabem, a nossa primeira avaliação oficial foi transferida para o dia 21 de abril e será feita via AVA, então será feita à distância. O conteúdo a ser avaliado é toda a unidade 1, toda a unidade 2, inclusive a sessão de hoje. Porque 21 de abril é feriado, eu vou disponibilizar o link no dia 20, às 19h30, mas serão aceitas respostas até às 19 horas do dia 22 de abril. O nosso objetivo é que vocês consigam, ao final da nossa sessão, interpretar a importância e as atribuições do líder na gestão de crise. Seguiremos o sumário que aí está. Nós vamos debater a diferença entre chefia e liderança. Depois veremos que um líder deve estar preparado para o risco, quem é que comanda a gestão da crise quando ela ocorre, o que ocasiona a falta de um líder, a confiança que é reduzida quando ocorre a crise. Vamos tratar de conselheiros durante a crise, veremos o tópico-chave e encerraremos com um trabalho individual. Eu gostaria de esclarecer que o conteúdo dessa sessão está muito mais nesses slides que propriamente no livro. Eu busquei simplificar e, particularmente, colocar aqui minha experiência de chefia e liderança. Além de ter praticado isso a minha carreira toda, é um assunto que me interessa, o qual eu estudei, eu dava aula de liderança. Então, procurei colocar aqui a minha visão sobre liderança, mais do que o que estava constando lá no livro-texto. Vamos seguir, então, para o primeiro item, que é a diferença entre chefe e líder. Uma pergunta para vocês, raciocinem, pensem e esperem a resposta. Todo chefe é líder? Nem sempre. Pode ser que sim. Há chefes que não são líderes, embora seja de todo desejável que eles sejam líderes. Outra pergunta: todo líder é chefe? Também nem sempre. Pode ser que num grupo de pessoas, um indivíduo, daquelas pessoas que não exerçam, função de chefia, tenha qualidades de liderança e lidere o grupo. A terceira pergunta: chefe e líder são sinônimos? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como dizia o sábio. O chefe é chefe pelo cargo que ele exerce. Ele tem ascendência sobre um grupo de pessoas porque ele foi designado chefe. Já o líder não. O líder tem ascendência emocional, tendo ou não cargo. É aquilo que eu disse. Pode haver num grupo de pessoas que tem um chefe, alguém que seja o líder, porque o chefe não está sabendo liderar. Então, ser chefe não é a mesma coisa que ser líder. Agora, é bom ou é o ideal que todo chefe seja líder. Vocês serão chefe. Comecem a praticar liderança. Liderar não é impor, liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. Gostei muito dessa frase. Diz bem como se deve obter liderança. E é preciso também que vocês saibam que existem modelos de liderança.
diferentes tipos de liderar. Há, por exemplo, o modelo autoritário, ou liderança autoritária. É a liderança baseada naquele princípio: manda quem pode, obedece quem tem juízo. É a liderança em que o líder toma as decisões sem consultar os subordinados. Há a liderança democrática, em que o líder, antes de decidir, debate com os subordinados possíveis soluções para o problema que estão vivendo. E depois toma a sua decisão, ou até faz uma votação para ver qual é a solução que tem mais votos. Ao líder persuasivo, que busca convencer os liderados da solução que ele acredita ser melhor. E, finalmente, ao líder permissivo, aquele que deixa acontecer, deixa fazer, deixa os subordinados fazerem o que querem. Embora vocês talvez estejam pegando essas definições de liderança na acepção exata, é preciso que saibam que um chefe, muitas vezes, tem que exercer um ou outro tipo de liderança. É a maior constância do modelo de liderança que ele adota é que vai dizer que ele é um chefe democrático, ele é um chefe permissivo, ele é um chefe autoritário, ou é um líder autoritário, um líder permissivo, um líder democrático. A situação é que determina muitas vezes qual é o tipo de liderança a adotar. Ora, no meio do incêndio, não há tempo de reunir seus subordinados para discutir com eles qual é a melhor solução ou tentar persuadi-los da melhor solução. No meio do incêndio, o chefe e o líder dá ordem e acabou. Se a situação permite, é possível debater soluções, persuadir quanto à melhor solução. E há situações que a melhor coisa é não fazer nada, ou seja, deixar os subordinados fazerem. Tudo isso é possível e o líder deve ter muita consciência desses modelos e saber quando exatamente empregá-los. Nós iremos ver a seguir algumas assertivas sobre chefia e liderança. Primeira delas, e nós já vimos isso, o ideal é que o chefe também seja um líder, porque se assim o for, ele vai ter a ascendência de direito que o seu cargo ou função lhe atribui, de chefia, e também será um líder de fato pelo exercício da sua liderança. Um chefe diz vá, o líder diz vamos. O líder está sempre à frente dos seus subordinados. Um chefe manda, o líder emula. O líder estimula o subordinado, faz ele ver a necessidade dele realizar aquilo que lhe é proposto. Não ser chefe ou líder de si mesmo. Uma pessoa sozinha nunca é chefe ou líder. No mínimo, tem que ter mais uma pessoa. Relações de liderança e de chefia exigem, no mínimo, 2 pessoas. Liderança não surge, ninguém nasce líder. Liderança é definida como um compósito de caracteres de personalidade. Não é um ou outro traço de personalidade que define a liderança. Não, é um compósito. Então a pessoa tem que ter esses atributos e desenvolvê-los ao longo da vida. Por isso que se diz que ela é forjada ao longo do tempo. Finalmente,
Guardem isso. Pratiquem isso quando forem chefiar para se tornarem líderes. O exemplo é a melhor maneira de consolidar a liderança. Não exijam dos seus subordinados pontualidade se vocês chegam atrasados. Não exijam boa apresentação se vocês chegam com a roupa toda amassada, com a barba por fazer, com o cabelo desalinhado. O exemplo arrasta. Isso é uma verdade absoluta em liderança. Vamos ver o líder e o risco. Para concluir que o líder tem que estar preparado para o risco. Vejamos então como o líder se relaciona com o risco. O líder tem que estar sempre preparado para assumir os riscos na crise. Para isso ele é líder, para decidir, para ver o que é melhor. Então, ele tem que se preparar, tem que ter conhecimentos para tomar a decisão mais acertada. O líder toma a frente, não se esconde atrás do subordinado. Isso é extremamente importante. Vocês que vão liderar, não deem essa desculpa. Ah, mas foi fulaninho que fez. Isso é o fim. A responsabilidade é de vocês. Ele pode ter feito, mas se ele fez errado, foi porque você não supervisionou bem. Assuma suas responsabilidades. Porque o líder não pode temer responsabilidade. Pelo contrário, ele quer. Liderança, cargos de chefia, trazem consigo muitas responsabilidades. E só quem gosta disso, quem gosta de ter responsabilidades, é que pode ter cargo de liderança ou de chefia. Perdão, cargo de chefia e exercer liderança. Líder tem foco, e ele foca no que é bom para a empresa e para o país. Liderança não se delega, tampouco se delega responsabilidade. Você pode delegar atribuições, pode delegar encargos, mas nunca você delega a responsabilidade. A responsabilidade é tua, pessoal, do chefe, do líder. Da mesma forma, você não delega a liderança. Você não pode dizer, olha, a partir de hoje, meia liderança vai ser exercida pelo Beltraninho. Não existe isso. Ou se é líder por inteiro, ou não se é líder. Uma outra verdade que vocês têm que ter sempre em conta é essa que está escrita aí. Líder que não suporta pressões não está preparado para ser líder. É por isso que eu pressiono vocês sempre que eu posso. Porque eu estou querendo, com isso, preparar vocês para situações de pressão que vocês vão ter que suportar. E aquele que não suporta pressão, ou se exercita, treina, se prepara para suportá-las, ou nunca aceite um cargo de chefia, porque nunca vai ser um líder. Quem é que comanda a gestão da crise? Quem é que comanda a empresa? Nós já discutimos esse aspecto e vamos voltar a esse assunto porque ele é muito importante. Então, na pergunta, quem comanda a gestão da crise, é uma pergunta difícil de responder. Difícil porque você tem que considerar a personalidade do CEO, ou seja, do presidente da empresa, a personalidade da alta direção da empresa, a própria cultura organizacional da empresa tem que ser considerada. Há uma situação ideal. A situação ideal é que o CEO fica conduzindo a empresa e o comitê de crise
chefiado por seu coordenador, é que vai assumir a condução da crise. Essa é a solução ideal. Tá? Só que às vezes não é possível, pela característica da empresa, que seja assim. O céu pode querer, como aconteceu lá no desastre de Brumadinho, assumir tudo, ficar de presidente da empresa e de condutor da crise. E também de porta-voz. Não deu certo. Terminou exonerado. Então, volto a repetir. O ideal é que o CEL, o presidente, continue conduzindo a empresa. A empresa tem que continuar trabalhando, tem que continuar produzindo, enquanto o comitê de crise faz a condução da crise. O que provoca a falta de um líder? Faz com que as pessoas fiquem como baratas tontas, cada um correndo para um lado sem saber o que fazer. Um agrupamento humano tem que ter alguém para conduzi-lo, ou tem que ter realizado treinamento que possa prescindir da presença desse chefe. Então, quando falta o líder, há confusão, medidas desencontradas, um puxa, o outro empurra, um diz mais, outro menos, há atrasos, se instala a desconfiança e o descrédito nas pessoas. É preciso lembrar que poder não admite vácuo. Isso é uma máxima, uma verdade absoluta na administração. Se o poder está vago, alguém vai ocupá-lo. E, de repente, quem ocupa esse cargo pode não ter as qualidades para tanto. Pode não ser um líder positivo. Pode não ser o líder mais adequado para aquela situação. Por isso que o plano de crise tem que definir muito claramente quem é que assume a gestão de crise, quem é o substituto imediato daquele que tem que assumir e também quem será o porta-voz, para que essas pessoas se preparem, realizem treinamentos, realizem cursos de media training, é o caso do porta-voz, para que quando ocorrer a crise eles estejam capacitados para desempenhar suas funções e o coordenador capacitado a liderar. Em crises nas quais faltou liderança, a mais citada é quando o furacão Katrina atingiu Nova Orleans em 2005. Deem uma olhada em imagens da cidade e vocês vão ver o extremo desastre que houve. A cidade foi arrasada pelo furacão. E faltou liderança. Faltou a liderança do prefeito, que não tomou providências imediatas, porque não tinha plano de crise, apesar da Louisiana ser constantemente assolada por furacões. Faltou a liderança do governador, que, tomando ciência do tamanho da crise, tinha que ter acionado a Guarda Nacional. Os serviços públicos em Nova Orleans, ou New Orleans, estavam em colapso. Começou a haver saque, a haver desordem. Ele tinha que mandar a Guarda Nacional. A Guarda Nacional é um exército que cada estado tem. Realmente exército, organizado como exército, com equipamento e armamento de exército. E qualquer crise, vai à Guarda Nacional. Porque o exército mesmo dos Estados Unidos é preservado para ser empregado fora dos Estados Unidos ou em crises de muito volume, como essa que está acontecendo do coronavírus.
mas normalmente se emprega a Guarda Nacional. E o governador bobeou. O governador não tomou providências, a cidade estava com problemas em todas as áreas e ninguém fazia nada. O presidente Bush, o presidente da República, apareceu na cidade 5 dias depois e aproveitando uma viagem que ele fez para o Texas, que é o estado natal dele. Então, é tipo assim, a pandemia está graçando em Bagé, né? O governador Leite tem que ir a Pelotas e aproveita para dar um pulinho em Bagé. Olha a imagem, né, que isso passa para uma população que está aflita, que está sem lugar para morar, não tem o que comer, está sendo submetida a saque. Então, essa crise é case exemplar da falta de liderança. Uma outra crise que se nota que faltou liderança foi o apagão aéreo no Brasil, nos anos de 2006, 2007, no governo Lula. Foi a junção de uma série de fatores que acabou redundando num problema e numa crise aeronáutica muito grande. Porque o ministro encarregado, ministro da Aviação, que tinha todos os meios na mão, mas era um político nordestino, antigo, já de uma certa idade, nomeado aquele compadrio para ter um cargo e não para exercer realmente, não teve liderança. As coisas foram acontecendo, ele foi sendo atropelado pelos acontecimentos, não tomava medida nenhuma, houve atrasos nos aeroportos, entrou em colapso a estrutura do transporte aéreo no Brasil. Essa é a realidade. Tiveram que chamar o Nelson Jobim, que tem uma personalidade forte, uma personalidade dominante, para assumir o ministério e dar um jeito. E ele deu. Porque o anterior não foi capaz de resolver o problema ou de dar soluções, porque faltava pulso. Ele não tinha pulso para enfrentar uma situação como aquela. Vamos seguir em frente. A crise reduz a confiança. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo no início de uma crise provocada pelo coronavírus e por todas as coisas que estão acontecendo em função disso. Não é o vírus em si, é o isolamento que é necessário para que não haja um contágio muito grande e que colapse o sistema de saúde. São as perdas econômicas resultantes desta parada, dessa fechada, dessa proibição de circulação de pessoas. Isso já está tendo um reflexo econômico e terá um reflexo muito pior daqui a algumas semanas. Tenho certeza disso. Então nós estamos sentindo na pele. E com isso se reduz a confiança. O presidente fala, já não se acredita muito nele. O ministro fala, não, mas o ministro está brigando com o presidente está brigando com o ministro, então nenhum dos dois merece confiança. Aí a internet, as redes sociais pululam de fake news. Aliás, muito cuidado em analisar o que você recebe, principalmente o que passam para frente. Porque o que faz a fake news é isso. Ela é veiculada, ela é passada para frente. Tem gente que tem prazer em passar uma notícia daquelas bem pesadas, daquela bem nefasta, sem ao menos verificar se tem procedência ou não. Então, tomem cuidado com as fake news nesses tempos de crise.
Ah, então, conforme eu falei, se a crise gera desconfiança, ela estimula o boato e a fake news. Antes era só boato, a fofoca, agora tem esse nome bonito de fake news, mas a fake news é muito mais prejudicial. Antes, quando era fofoca, era ou boca a ouvido, a disseminação era restrita. Agora não. O imbecil coloca uma imbecilidade na rede social e em 5 minutos está no país todo e em 10 está no mundo todo. E parece que quanto mais absurdo, mais imbecil é a abordagem, mais tem divulgação aquela postagem. Precavenham-se contra isso. Querem ver como é que gera desconfiança? Alguém quer tomar uma Belo Horizontina? Bonita cerveja, olha só, beleza de colarinho. Alguém se anima a tomar uma Belo Horizontina depois do problema que houve lá na fábrica da Baker? Talvez vocês fossem muito novos quando aconteceu isso. Encontraram em caixas de leite de determinado lote fabricado por determinada fábrica da Parmalat, aqui no Rio Grande do Sul, leite com formol, com água oxigenada, com soda cáustica, tudo isso como elemento de conservação do leite, para que o leite não talhasse, o leite estava velho. Leite é um produto muito perecível. Se ele passar algumas horas sem o cuidado devido, dependendo da temperatura, ele começa a talhar e ele não serve mais. E essa fábrica colocava no leite soda cáustica, formol, água oxigenada, tudo visando a que ficasse com aparência, gosto e cheiro do leite normal. Depois que foi descoberto, quem é que tomava leite Parmalat? Muito embora o problema tenha acontecido só numa fábrica. Havia outras muitas espalhadas pelo Brasil. Mas a Parmalat sofreu uma crise de vendas enorme por um problema que aconteceu numa subsidiária aqui do Rio Grande do Sul. E agora a crise que nós estamos vivendo. A crise do coronavírus. Vocês estão vivendo, eu não preciso nem comentar o quanto de desconfiança está instalado. Abre o comércio, não abre o comércio. Fica todo mundo em casa, não fica todo mundo em casa. Olha quantas contradições nós estamos lidando. E, como eu já disse, pululam as fake news, aumentando a desconfiança. Cloroquina cura? Não, cloroquina não cura. Hidroxiquinina cura. Precisa ter azitromicina. Surgem doutores de todo lado. Ainda vem aquele doutor, não, mas o que cura mesmo é alho, açafrão da serra e não sei o que mais. Cuidado com as fake news. Agora então vamos falar no que é bom, os bons conselheiros. Quem é que o líder deve ouvir? Quais as características das pessoas que são bons conselheiros? Vejamos então o que são bons conselheiros. Ninguém dirige bem uma empresa sozinho. Sempre vai precisar, uma empresa de algum porte, de gente para ajudar o chefe, o presidente da empresa, o dono do negócio. Mesmo num botequim ou num bolicho de esquina, crescer um pouco, o dono já precisa contratar alguém para ajudá-lo.
vocês têm que se assegurar que a equipe, particularmente os que dão o apoio imediato a vocês, são competentes. Se não forem, procurem substituí-los, porque é muito difícil ter bons resultados com gente incompetente. Puxa-saco não é bom conselheiro, muito pelo contrário. Procure afastar alguém que você identifica como bajulador, como puxa-saco. Ele diz o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir. Porque o bom conselheiro é aquele que vai dizer o que você precisa ouvir. Vai dizer que você está errado. E tem coragem de dizer isso, mas também tem a lealdade de quando você decidir, seguir contigo do teu lado na direção para a qual você dirige a empresa. Ouça muito e a muitos, mas decida sozinho. Decisão é algo solitário. A respeito disso, tem uma historinha muito interessante. Na Guerra do Vietnã, os Vietcongues tinham snipers, né, atiradores de elite, para acertar aqueles oficiais que comandavam as patrulhas norte-americanas, porque eles tinham no capacete, na farda, enormes distintivos, né, que diziam do posto deles. O americano descobriu isso e passou todo mundo igual. Né? Ninguém mais usava distintivo de posto de graduação. E aí foi dada a seguinte ordem para os snipers Vietcongs: atirem no homem só. Porque é uma verdade. Você pode estar cercado de gente, mas na hora de decidir, você tem que estar sozinho. Decisão e responsabilidade não se delega. Nós já vimos isso no slide anterior. Está sendo repetido porque é importante. Você é quem decide e você que é responsável. E tomada a decisão, todos trabalham para ela. Essa é talvez a mais difícil das coisas a conseguir. Isso se chama disciplina intelectual. Você pensar diferente, mas o teu chefe, o teu líder decidiu na direção contrária, você abandona aquilo que pensava e passa a raciocinar na decisão do chefe, buscando as melhores formas de executá-la. Coisa bem difícil e você tem que praticar. Vamos tratar dos tópicos-chave. O que é mais importante de todos os assuntos que nós abordamos hoje? Primeiro, que chefe e líder não são sinônimos. O chefe tem a ascendência hierárquica, o líder a ascendência emocional. Quem dá o direito de mandar ao chefe são leis e regulamentos. Quem dá o direito de mandar ao líder é a comunidade que ele lidera. Em consequência, há chefes que não são líderes e líderes que não são chefes. O exemplo é a melhor maneira de consolidar a liderança. Você não pode só mandar, você tem que fazer também. Você não pode dizer a teu subordinado: olhe, eu quero que você seja pontual, eu quero que tua apresentação pessoal seja excelente. Aí no dia seguinte você chega atrasado, com a roupa toda amassada e suja, com a barba por fazer, se for mulher, com aquelas unhas descascadas de semanas. Não pode. Você tem que dar o exemplo. O que você exigir, você tem que ser capaz de cumprir. Liderança não se delega. Isso é fundamental. Tampouco se delega responsabilidade.
Você pode delegar tarefas para descentralizar, isso é interessante que aconteça. Mas nunca você delega a responsabilidade. A responsabilidade é sempre de quem mandou. A responsabilidade é do chefe. Nós vimos que a melhor opção é que o CEO, o presidente, siga dirigindo a empresa e o coordenador do comitê de crise, com o comitê de crise, faça a gestão da crise. Mas nem sempre isso é possível. O poder não admite vácuo. Levem consigo. Se vocês têm poder e não o exercem, alguém vai tomar esse poder de vocês. E bom conselheiro é quem tem coragem de dizer não. E apontar com argumentos o porquê ele está dizendo aquilo. Não é só dizer não. Tem que dizer o porquê ele está dizendo não. E depois que você tomar a decisão, ele abandona tudo o que ele pensou e segue do teu lado na direção que você determinou. Isso é lealdade. Com isso nós chegamos ao nosso trabalho individual, que consiste em que vocês leiam o case que estão nos slides a seguir, reflitam para atender os pedidos que estão abaixo. 2 iniciativas adequadas tomadas em meio à crise. Vocês vão ter que concluir se essa iniciativa for uma inovação, ou seja, uma coisa totalmente nova, ou resultado da aprendizagem e do treinamento. Tanto se treinou que quando aconteceu o problema, aquela pessoa estava apta a tomar a decisão, que era uma inovação. E, finalmente, qual foi a atitude do presidente Bush ao receber a notícia, certo? E quais as consequências da notícia para a imagem da presidência? O cenário do case é o setor aéreo dos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2011, quando houve o atentado terrorista às Torres Gêmeas e foram sequestrados aviões. O case está relatado nos slides a seguir. Vocês vão ler e responder as perguntas solicitadas. Finalmente, chegamos à nossa conclusão. Eu agradeço a atenção de todos. Desejo a vocês uma boa semana e nos vemos de novo na terça-feira que vem. Um abraço.